Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, amados irmãos. Mais um dia, mais uma vez aqui, pastor Sinésio, com as considerações da leitura de hoje. Prosseguindo na maratona, hoje foi dia de ler Atos capítulo 6. E a palavra que eu escolhi para nossa reflexão aqui é uma palavra muito conhecida: diáconos. Diáconos, que não tem no Velho Testamento, mas nós podemos usar as seguintes palavras para representá-los: levita e avad. Avad, inclusive, já falamos sobre essa palavra há algum tempo atrás. No Novo Testamento, diáconos traduz o grego, que é exatamente igual, diáconos. Embora o termo diácono não apareça diretamente no Antigo Testamento, o papel dos levitas é um tipo do ministério diaconal, especialmente no que se refere ao serviço prático no templo e no cuidado com o povo. No Antigo Testamento, o verbo avad, que significa servir e trabalhar, é usado para descrever o serviço religioso, como em Êxodo 8:1, referindo-se aos levitas e ao povo servindo a Deus no tabernáculo. Os levitas eram designados ao serviço do templo, Números 8:24-26, desempenhando funções práticas e espirituais análogas às responsabilidades de diáconos no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra diáconos tem um significado claro e desempenha um papel essencial. O termo surge com força no Novo Testamento e tem o sentido de servo prático, aquele que ministra as necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Em Atos 6, os apóstolos designam 7 homens cheios do Espírito e de sabedoria para servir as mesas, evitando negligência na distribuição diária às viúvas. A criação do ministério diaconal não diminui a dignidade do serviço. Pelo contrário, o exalta como um chamado espiritual necessário para que a palavra e a oração continuassem centrais na igreja. Atos 6:4. E com base nessas poucas informações e da leitura de hoje, 3 aspectos sobre os diáconos. Primeiro, dignidade e espiritualidade. Não é um serviço mecânico, mas um exercício de discernimento, oração e sabedoria. Os primeiros diáconos foram escolhidos entre os mais íntegros. Os levitas e os diáconos compartilham o princípio de colocar Deus no centro do serviço comunitário. Cuidado. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o serviço é uma combinação de cuidado espiritual e tarefas práticas para o bem da comunidade. 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. O ofício surge como solução para um conflito de justiça social. O bom serviço preserva a harmonia e a equidade no corpo de Cristo. Finalmente, serviço consagrado. Assim como os levitas auxiliavam os sacerdotes, os diáconos colaboravam com os presbíteros ou pastores. São instrumentos visíveis do cuidado de Deus. Jesus mesmo é chamado de diáconos, Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Assim, o ministério diaconal é cristocêntrico por essência. Concluindo, o ministério dos diáconos é um chamado sagrado, refletindo o modelo dos levitas no Antigo Testamento e o próprio exemplo de Cristo. Seu serviço prático é profundamente espiritual, sustentando a unidade da igreja, promovendo a justiça e expressando o cuidado de Deus de forma visível. Servir nesse contexto é uma expressão elevada de adoração e obediência. E termino lendo esse texto de Atos que fala sobre a origem dos diáconos. Atos 6, versículos 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus,
porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócaro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. É isso. Por hoje, leitura de amanhã, Atos 7, já está na sua tela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.